Fala pessoal, tô de volta aqui no canal do Pedrosa para mais um vídeo. Dessa vez a gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre essa janela de transferências que tá aberta e vai até o dia 2 de setembro. Então fica até o final desse vídeo com a gente para conferir tudo que tá rolando lá no Vasco. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Começando por um reforço que está pertinho de chegar no Vasco, que é o chileno Jean Menezes, o ponta esquerda de 31 anos. Como o Pedrosa trouxe para vocês, ele postou lá no Twitter falando sobre isso, a informação é da Fox Sports do México e ele confirmou. E o Vasco já tem um acordo verbal com esse jogador que hoje pertence ao Toluca. Ele é esperado nessa quarta-feira no Rio de Janeiro para realizar os exames e assinar um contrato em definitivo com o Vasco de 2 anos e com a opção de extensão por mais 6 meses, caso algumas metas sejam batidas. Eu vou deixar aqui o tweet do Pedrosa falando um pouco sobre as características do Jean Menezes, que está perto de assinar esse contrato com o Vasco. Ele não chega para ser um substituto do David, muito pelo contrário. Ele pode atuar em campo quando o David estiver jogando, quando o Adson também estiver jogando, isso porque são jogadores de características diferentes. Ele chega no Vasco para ser mais uma opção para o Rafael Paiva. E, além disso, o Vasco também ainda estuda a contratação de um ponta com as características de recomposição defensiva, além, é claro, também da urgência em contratar um zagueiro. Sobre a urgência do Vasco na contratação de um zagueiro, como a gente vem trazendo para vocês desde a última semana, o Vasco entrou em um acordo sim com o Atlético Mineiro pelo zagueiro Maurício Lemos, mas o que falta é o acordo entre o empresário do atleta e o Galo, porque o jogador não quer abrir mão de tudo que ele tem por direito de receber do Atlético Mineiro. Então, essa é a situação de momento e isso está travando a negociação com o Vasco. Se isso for resolvido, a negociação vai acontecer. Se não, o Vasco estuda o mercado para, se caso algo aconteça nessa semana, o Vasco ter mais opções de zagueiros aí para ir em busca no mercado. Outro jogador que deve se despedir do Vasco em breve é o Galdames, como a gente trouxe para vocês sobre o alívio na folha salarial. O jogador ganha cerca de R$500 mil no Vasco e, por conta disso, o Vasco já aceitou liberar o jogador e rescindir esse contrato. Agora a negociação está entre o jogador e o São Lourenço, que definem salários, valores, tudo que envolve nesse contrato, já que o time tem um poder financeiro não tão alto, então não vai poder pagar o que ele recebe no Vasco. O que falta é eles entrarem em acordo agora para essa negociação poder ser concretizada e o Vasco conseguir mais esse respiro na folha salarial. E como sempre, aquele recadinho que vocês já conhecem da KTO, nossa grande parceira aqui do canal do Pedrosa. Se cadastrando no site com o cupom Pedrosa, vocês ganham 20% de cashback no valor do primeiro depósito. Então, usa esse cupom para ganhar um dinheirinho a mais e lembrando sempre de ter muita responsabilidade e ser maior de 18 anos para poder fazer a sua fezinha lá na KTO. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom Pedrosa10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código Pedrosa10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! Agora eu vou deixar aqui para vocês um trechinho do programa de hoje do SBT Esporte Rio, em que o Pedrosa analisa a partida do Vasco de ontem, de domingo, que empatou em 2-2 com o Criciúma lá no Heriberto Rios. Dá uma olhada. Uma palavra, não? Não, hoje é só do Venê. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? Muita coisa. Essa é a música média. Até chegar no na Você palavra. tá tendo sorte. Da última vez entrou um tigre aqui. Não, mas olha só. Pô, mas foi 4. Ontem foi outro contexto. Quem tomou 4 ontem foi você. Não fui eu. Toma! Entrou um Kamehameha aqui pra mim, pô. Entendi. Olha, Fernanda Maia, vamos lá. Inicialmente, o Vasco repetiu erros muito parecidos com o jogo do Red Bull Bragantino. Inclusive do mesmo personagem que se chama Léo. O zagueiro Léo ele falhou aos 5 minutos contra o Red Bull Bragantino. O Vasco conseguiu a virada naquela ocasião em São Januário e depois tomou um gol aos 44 minutos com Elinho entrando na área num cruzamento, 2-2 em São Januário, 2 pontos jogados no lixo.
Ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. O Léo Pelé ele acaba falhando no primeiro momento aos 5 minutos, não só na cabeçada que ele corta e dá a bola no pé do jogador do Criciúma, mas também quando ele viu o Bolazzi passando por ele e não conseguiu acompanhar, a falta de atenção, não consegue também. Isso não foi só um problema do Léo, do sistema defensivo, mas ele tá na jogada e ele deveria ter cortado. 1-0 Criciúma. O Vasco, dentro do primeiro tempo, consegue ter um poder de reação muito importante, uma equipe que não se abdicou de jogar, se expôs sim, correu riscos sim, mas porque estava buscando a virada, e conseguiu a virada. O Paê no primeiro momento não estava jogando bem, depois ele tomou conta do jogo, facilitando, junto com o Adson também. O Lucas Piton, que para mim é o melhor lateral esquerdo do Brasil, conseguiu também melhorar no jogo, deu assistência para o Ryan. O David acerta um chute maravilhoso, e mais uma vez o David participando de gol, mesmo com a irregularidade dele, é um jogador muito importante para o Vasco na temporada, e o Vasco vira a partida com o garoto Ryan. Ótimo, poder de reação, mereceu virar a partida naquele primeiro tempo. Lá no Twitter eu coloquei assim: o meu medo é o Vasco parar de jogar, é o Vasco não matar o jogo como foi contra o Red Bull Bragantino. E aconteceu exatamente isso. Mas por que, Fernanda Maia? Logo aos 10 minutos de partida, o Léo Pelé, que é o jogador que a gente citou aqui, que mais uma vez cometeu um erro defensivo, dessa vez ele cometeu um erro ofensivo também. É claro que a gente vai analisar aqui as substituições do Paiva, ele mexeu errado, ele recuou o time, mas na cabeça do vascaíno, na cabeça de qualquer pessoa que assistiu o jogo, sabe que o 3-1 naquele momento, quando o Léo Pelé perde um gol debaixo da trave, foi o que de fato definiu a partida. Porque com 3-1 você controla melhor, você toma substituições mais tranquilas também, você traz um time com mais tranquilidade para poder ter essa posse, e o Léo Pelé perde um gol que nenhum jogador profissional de futebol deveria perder, embaixo da trave. Além do erro dele defensivo na partida, ele também teve um erro ofensivo e que no final foi cruel pro Vasco. Aí o Rafael Paiva coloca o Maicon na vaga do Adson, que era o único jogador que ainda tinha uma forma de controlar o jogo. O Paê cansou, entra o JP, ele também faz algumas substituições como a do Eric Marcos, sem sentido, um jogador que praticamente não vinha sendo relacionado, não vinha sendo utilizado. Então toda vez tem uma incoerência do Rafael Paiva nessas substituições, e ele coloca o Eric Marcos como jogador para ficar no centro, no lugar do Ryan, que estava na partida. E aí não faz sentido algum, porque o Eric Marcos é um ponto esquerda. Ele até tenta alternar com o David, mas assim, é um jogador nulo, é um jogador que não consegue desempenhar com a camisa do Vasco, é um garoto, tem muito potencial, mas o fato é esse, não joga com a camisa do Vasco. Assim como o fato é que o problema do Vasco não é ofensivo, Fernanda. O Vasco virou o jogo, o Vasco conseguiu construir o seu resultado. Mais uma vez, esse resultado foi entregue pelo sistema defensivo, especificamente pelo Léo Pelé, que é um jogador que frequentemente prejudica o Vasco. Então, a diretoria, que até acertou a contratação de um ponta, precisa urgentemente trazer zagueiro. O problema do Vasco é defensivo, não é ofensivo, por mais que seja importante você reforçar. O problema do Vasco é zagueiro, tem que contratar. Ô Venê, por que onde você entende que é esse problema nessa oscilação? O Pedrosa trouxe essa questão de ter sido contra o Red Bull a mesma coisa. Você desperdiçar 2 pontos, e agora a gente está falando de 4, podendo sair com uma vitória e sair com um empate, um até dentro de casa, por uma oscilação no final. Perdeu 4 pontos. Então, eu falei... Uma vitória e um empate, não. O Vasco empatou 2 vezes. Então, perdeu 4 pontos. 4 pontos. Isso aí, foi o que eu falei. Dois empates. 2 empates podendo ser 2 vitórias. Exato. E um em casa, que foi contra o Red Bull, né? Não foi contra o Red Bull, não foi em casa? Isso. Então, o que é essa oscilação final? Achei que fosse Alan e Davi Luiz agora, batendo cabeça. Mas eu não falei... foi assim. Porque você falou um empate e uma vitória. Não, 4 pontos, né? Que poderiam ser 2 vitórias e foram 2 empates. O Rafael Baba confundiu a gente, Fernanda. Mas eu falei errado, então. Mas eu pensei isso aí. Eu falei o 4, né? Ô, Venê, o que é essa oscilação? Por exemplo, contra o Criciúma, antes da bola rolar, se o torcedor vascaíno ouvisse assim, o jogo vai ser 2-2, eles não iam achar ruim. A questão é o cenário do jogo. O Vasco consegue uma virada extremamente importante diante do Criciúma, que é muito difícil jogar na casa deles, e depois leva um gol no finalzinho que dá um empate com gostinho de derrota. O fato é o seguinte, eu concordo plenamente com o que Pedrosa disse. O problema do Vasco da Gama hoje é setor defensivo. E o técnico, ele precisa ajustar isso. Eu sei que é difícil, tem poucas peças, a diretoria deve estar correndo atrás de contratação para esse setor, só que a gente está vendo o Vasco contratar para outros setores e o setor defensivo ficando para a reta final. E a janela de transferência está chegando ao fim. 2 de setembro. Ou seja, é agora ou nunca, porque senão vai ser esse setor até o fim da temporada, o que preocupa. Se o problema for esse que eu vou falar agora, eu tenho a solução. Há quanto tempo você não faz uma avaliação da sua visão? Hein?
Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem sempre ligados aqui no canal do Pedrosa e nas redes sociais, porque qualquer novidade a gente está de volta. E como eu sempre peço para vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e deixar o like nesse vídeo aqui e compartilhar com os amigos. Valeu, até a próxima!